O que me encanta hoje, nesta perícope, é justamente percebermos que os discípulos gostavam de estar junto de Jesus. Ele tinha saído de casa junto à margem da Galileia, uma estratégia que ele tinha, Jesus, porque a margem da Galileia, aquilo que estava margeando a Galileia, havia muitas aldeias, muitas pequenas cidades, estimado mais ou menos em 14 mil a população. Então havia uma estratégia, um propósito de Jesus, junto ao mar da Galileia, poder então proclamar o reino de Deus, anunciar o evangelho, a boa notícia, a boa nova do reino. Mas muitas e muitas vezes Jesus voltava para casa junto com os discípulos e ali eles conversavam coisas íntimas. E é bonitinho isso aqui porque os discípulos tinham esse prazer de estar junto de Jesus e poder o máximo possível aprender sobre os mistérios do reino. Talvez aqui esteja a primeira grande lição para nós hoje. Estar na presença de Jesus, ser íntimo de Jesus, é um grande privilégio que nós temos. Mas como eu posso ser íntimo de Jesus? A partir da oração, a partir da liturgia, a partir da leitura da palavra, da adoração ao Santíssimo. São momentos que eu saio dessa esfera comum para a esfera extraordinária, porque estar na presença de Jesus é sempre extraordinário. E aí, minha gente, é interessante porque à medida em que nós estamos a sós com Jesus, pedindo que Ele nos explique, que Ele fale conosco, que Ele responda às nossas orações, às nossas preces, nós nos tornamos cada dia mais íntimos com Ele. A palavra intimidade é uma palavra latina, muito bonita, que tem um prefixo in. No latim, tudo que é in tem a ver com interior. Então a intimidade de íntimos, com o sufixo in, significa dentro de, para dentro de. Então na verdade, estar na presença de Jesus, como estavam os discípulos, significava aqui justamente que eu moro nele e ele mora em mim. E aqui eu posso me reportar a um outro texto do Evangelho, lá em João capítulo 1, versículos 38, 39, até 42 mais ou menos, quando ele estava passando, e João Batista vai dizer para os seus primeiros discípulos, primeiros seguidores de Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Imediatamente narra-nos João, os discípulos deixam Jesus e passam a seguir, ou melhor, deixam João e passam a seguir Jesus. E Jesus então olha e diz: o que vocês querem de mim? O que vocês estão buscando? Quais são as buscas de vocês? E então um deles pergunta: Rabi, onde moras? E ele vai dizer: vinde e vede, ou seja, experimente-me. Na verdade, o verbo morar, na língua grega é meneo. Não entender grego nos deixa muito longe do entendimento da palavra nesse contexto teológico. Meneo significa permanecer. Um permanecer que o tempo todo estará junto de. Então, na verdade, os discípulos naquele momento experimentam a Jesus. Eu estou nele e ele está em mim. E aí, minha gente, nós entendemos exatamente isso aqui. Os 12 estavam com ele, permanecem nele, e Jesus também permanece no coração deles. Por isso, a grande interpelação que nós fazemos nesta noite é: como é que anda a tua intimidade com Jesus? Vocês sabem que muita gente até conhece a Bíblia, muita gente até conhece a teologia, mas isso não basta. O conhecimento no porte da ciência é muito frágil.
Há um grande santo da igreja que diz que se você quiser de fato conhecer a Cristo, dobre os teus joelhos. Só conhece a Cristo quem tem intimidade com Ele na prática diária da oração. Não tem outro jeito. Portanto, nós às vezes queremos ser íntimo do fulano, do cicrano, do beltrano. Queremos que as pessoas nos conheçam, queremos que as pessoas nos vejam. Queremos ser visto pelas pessoas. Queremos que o fulano que tem um certo grau de influência nos conheça, saiba o nosso nome, mas não temos a mesma preocupação de sermos conhecidos ou conhecermos através da oração profundamente quem é Jesus Cristo. E é isso que nós aprendemos hoje com os discípulos. Mas vejam que o versículo 10 e o versículo 11 deve ser entendido numa lógica mais profunda. Se os 12 estavam do lado de dentro, ou seja, viviam a intimidade com Jesus, os fariseus, que eram os religiosos, os tradicionalistas da época, estavam do lado de fora. Vale aqui o contexto, minha gente, de que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. E Marcos tinha uma preocupação quando ele vai narrar o texto. Primeiro, a conversão de quem estava vindo do judaísmo e ao mesmo tempo do paganismo, e sendo batizado, até porque naquele contexto batizava-se os adultos. Esses saíam do paganismo, saíam do judaísmo e aderiam ao cristianismo. Por isso que só se entende o Evangelho de Marcos, segundo o teólogo José Bortolini, com duas indagações fundamentais. Primeiro, eu leio o Evangelho para responder uma primeira pergunta: quem é Jesus? Marcos nos responde. Segundo, quem são os discípulos que Jesus procura? Então, olhando por essa ótica, dessas duas indagações teológicas de Bortolini, nós podemos pensar o seguinte: quem são os discípulos? Quem são os seguidores? Quem são os batizados? Quem são os crismados? Quem são os cristãos católicos que Jesus está procurando? Não aqueles que ficam do lado de fora, na superficialidade da fé, mas os que passam para o lado de dentro da intimidade, da profundidade. Então, minha gente, os fariseus conheciam a lei mosaica, interpretavam a lei mosaica, aplicavam a lei mosaica, conheciam o Antigo Testamento como ninguém, mas na presença de Jesus, o coração endureceu, não conseguiram ver em Jesus a promessa do Antigo Testamento, não conseguiram ver em Jesus o Messias esperado, e por isso ficaram do lado de fora. Quando lemos as parábolas no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a impressão que nós temos é que até o discurso aqui de Jesus é um pouco excludente, mas não é. Os que estão do lado de fora, como por exemplo aqui os fariseus, estão convidados, porque a porta está aberta, as portas estão escancaradas, para que eles façam o movimento de adentrar o locus onde está o Senhor Jesus, para que não viva no superficialismo da fé, para que não fiquem apegados simplesmente ao tradicionalismo infértil. Por isso os discípulos vivem o melhor da fé, que é a intimidade. Portanto, são duas palavras-chave para compreendermos os dois versículos citados para esta noite. Primeiro, a fé, a capacidade de eu entender que o Evangelho, que a boa notícia, que Jesus, o Senhor e Salvador, é aquele que me dá a possibilidade de uma vida nova e uma vida eterna, porque Ele é meu Salvador, meu salutis. Segundo, conversão, do latim conversiones, virar, dar as costas à criatura e voltar-se ao Criador, como nos ensina Santo Agostinho. Portanto,
As parábolas, aliás, parabolém significa algo semelhante. Do grego significa uma coisa do lado da outra. Parabolém, ou seja, eu pego uma semente e comparo ela, por exemplo, com uma palavra. Eu coloco uma coisa do lado da outra. Na língua portuguesa, semelhança. Jesus falava em parábola, numa linguagem muito acessível, muito comum naquela época, justamente para que pudesse produzir o efeito salvífico. Mas quem está do lado de fora, quem tem um coração endurecido, quem não quer escutar, não vai aprender nunca. E eu repito, a mensagem de Jesus não é excludente, muito pelo contrário, é inclusiva. As portas estão abertas, eu devo fazer a conversão, eu devo entrar e aprender com Ele. E para eu terminar, para trazer para o contexto atual que nós vivemos, eu aprendo uma coisa muito importante, isso vale para a tua vida toda. Não acontecerá mudança exterior se ela antes não acontecer dentro de nós. Infelizmente, nós vivemos na cultura, na contemporaneidade, de que a gente tenta o tempo todo mostrar o nosso exterior. A gente não se contém em algum momento em não se mostrar. E as redes sociais descobriram que esse é o nosso prazer que estava guardado. Nós que somos a geração das redes sociais, e se fosse há 100 anos atrás não seria diferente, mas pegou a nossa geração, e essa que está vindo aí está muito mais ansiosa ainda. E nós então agora o tempo todo vivemos no exterior, porque nós nos expomos o tempo todo, expomos tudo. A gente fica entristecido quando a gente expõe alguma coisa e não tem lá um likezinho, não tem lá um comentáriozinho, não tem lá alguém falando, reforçando o nosso ego. Oh, que bonito, que comida boa, que viagem boa. Nós ficamos para baixo. Nossa, a gente imagina que porque não deram um like na nossa publicação, ou porque alguém saiu da rede social, sei lá, não quer mais mexer, a pessoa simplesmente, não me ama mais. Não tem nada a ver. A gente acha que o exterior é o que de fato adianta, e não é. E aí você vê Jesus ensinando para os discípulos, e 2000 anos depois repercute atual como nunca, de que não fique para o lado de fora, ou seja, não fique no exterior, não fique na superfície das coisas, vem para dentro. Vem para o âmago, vem para o centro, vem para o cerne, vem para a causa. E é por isso que nós nos tornamos uma sociedade extremamente superficial. Somos religiosos superficiais. Nos tornamos pessoas extremamente superficialistas, e estamos morrendo por causa disso. A experiência da fé é uma experiência do silêncio, é uma experiência da escuta, é uma experiência do mistério. Por isso, quando se fala em parábolas, já pensamos em mistério do reino, é automático. Falou em parabolém, já vem mistério automático. Vejam, se você plantar uma semente e tiver muita pressa, quiser expô-la antes do tempo, e você tentar abrir o que você plantou, o chão escuro que ela está desenvolvendo, ela não vinga, ela não nasce, ela morre. A semente, para poder ser vista, ela precisa do tempo, do silêncio
e do escuro. Escuro aqui, para nós, psicologicamente, filosoficamente falando, é a simbologia do mistério. A semente vai germinando à medida que ela vive o seu silêncio. E é talvez por isso que a gente abandona as coisas de Deus com tanta facilidade, porque nós queremos uma religião do flash e não uma fé do silêncio, do germinar, da intimidade com Deus. Assim, minha gente, como não se deve contar tudo o que acontece dentro da tua casa, é terrível. Tem gente que marca horário com a gente como um sacerdote, quer contar o que acontece dentro do quarto. Eu não quero saber da tua vida íntima não, meu irmão. Reserve isso para ti, estou fora. A pessoa às vezes não tem muito escrúpulo, não tem muito, sabe, não tem muito ponto final. Começa a falar, justificar, aí começa a falar coisas que não interessam para o padre, nem para o bispo, nem para o papa. São coisas de casais e devem ficar na intimidade de um casal. Eu acho horroroso quem tem essa mania, pois também algumas coisas são assim, como a intimidade de um casal que é tão sagrado. Gente, há uma sacralidade entre um cônjuge, há uma sacralidade na cama de um casal, há uma sacralidade entre quatro paredes que ninguém tem que saber, a não ser você que é casado e Deus. Mas usando como recurso também metafórico e trazendo para a fé, é a mesma coisa. Tem coisas na vida que não é entre você e os outros, é entre você e Deus. Guarde a intimidade da fé, guarde o mistério com o Senhor. Mantenha esses momentos só teu e dele. Sigilo, mistério. E por fim, e eu termino mesmo, quando se fala em parábolas na Bíblia, há uma metodologia única e riquíssima do Senhor Jesus. Jesus, nas parábolas, está querendo testar os nossos ouvidos. Porque a fé não entra pelo coração, a fé entra pelo escutar, para chegar no coração. Mas tem uma coisa que é a psicologia e não a teologia que nos ensina, mas a psicologia ela casa-se com a teologia aqui, e que é fantástico. A coisa mais difícil na arte de escutar, eu estou dizendo arte, porque escutar é uma arte, é um exercício dificílimo. A arte de escutar necessita do esvaziamento de quem escuta. Vocês sabem por que a maioria dos relacionamentos, estou falando só de casados não, de amigos, de igreja, na pregação da palavra, quando está numa palestra, quando você está num curso, sei lá eu onde. Sabe por que geralmente não repercute a pregação, não repercute o falar do outro em nós? Porque nós estamos cheios de nós mesmos e nós não esvaziamos das nossas doutrinas, dos nossos dogmas, da nossa verdade absoluta, e nós não ouvimos o que o outro está falando. É por isso que não repercute. Por que marido e mulher muitas vezes não chegam ao consenso? Porque enquanto um está falando, o outro está cheio dele mesmo. E ele não quer esvaziar-se. Gente, ninguém aprende sem esvaziar-se. Ninguém. Por que os fariseus ficaram para o lado de fora e não entraram e sentaram aos pés de Jesus, como os discípulos, como Maria, a irmã de Marta, por exemplo? Por quê? Porque eles não esvaziavam-se, se achavam os conhecedores da verdade, os senhores da verdade, os conhecedores da lei mosaica. Não conseguiu entender que aquele jovem galileu que falava com ele junto ao mar da Galileia era o Senhor e Messias. E vou te falar uma coisa: sabe por que a gente se estrepa nessa vida?
porque a gente não se esvazia para escutar o outro falar com a gente. A gente está ouvindo, mas não escutando. A gente está preparando a devolução sem que o outro sequer termine o pensamento dele. Segundo e fundamental, quando nós estamos em oração, não é só falar, pedir. Tem gente que só pede o tempo todo, pede e só pede. Não, oração também é para escutar, é para silenciar, não peça nada, não fale nada, fique quieto. E Deus falará contigo. Mas Deus é educado. Se você fala o tempo todo, Deus não fala contigo, porque é o princípio da educação de Deus. Portanto, escute mais, fale menos, não fale tudo, guarde alguns segredos só para você e para Deus, e se esvazie um pouco, para que a palavra dele possa alimentar você. Não permita sair de uma missa do mesmo jeito que entrou, ou pior do que entrou. Mas permita chegar na igreja com fome, esvaziar-se ainda mais, alimentar-se da palavra, alimentar-se da Eucaristia, e aí sim, voltar para casa. Jesus não precisa de intelectuais. Jesus quer pessoas de oração, de intimidade e de escuta. Isso basta. A Ele uma salva de palmas.